E aí galera, aqui professor Beto Brito do canal Literatura Legal e hoje nós iremos falar sobre um dos conteúdos mais importantes de qualquer vestibular do Brasil, que é Romance de 30. Quando a gente fala em Romance de 30, a gente está falando de uma literatura nordestina de grande qualidade, cobrada em muitos vestibulares. Só para você ter ideia, os nomes que estão envolvidos com esse Romance de 30, ó, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Zé Lins do Rego, Jorge Amado, ou seja, os maiores nomes da literatura brasileira do século XX. E aí, vamos discutir um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Seguinte, ó, o que chamamos de Romance de 30 corresponde às produções em prosa, narrativa, que foram feitas durante a década de 30, por isso que o nome é Romance de 30. Essa década de 30, na verdade, compreende a segunda fase do modernismo, que vai de 1930 até 1945. Essa fase tem uma pegada mais social, mais ideológica, porque se você compara com a primeira fase do modernismo, a primeira fase do modernismo ela tinha uma visão muito irreverente, brincalhona, de piada, de paródia. Ou seja, os autores não tinham muita responsabilidade social. Isso porque eles eram burgueses, de São Paulo, estava tudo tranquilo, não tinha nenhum problema social assim muito gritante que pudesse envolver seus livros, seus textos, suas influências, tá certo? No entanto, a partir de 30, você sabe muito bem que aqui no Brasil nós estamos vivendo um momento de ditadura, era Vargas. No mundo estourou a Segunda Guerra Mundial. E aí, então, esses problemas políticos e sociais vão interferir diretamente na produção desses artistas, fazendo com que eles tenham uma postura mais social. Essa segunda fase do modernismo nós dividiremos em dois momentos. Dois momentos não, tá errado, certo? Duas partes. Na verdade, é tudo no mesmo momento. A poesia e a prosa, tá certo? Falaremos hoje somente da prosa, que é a parte do romance. E essa prosa, por mais que ela tenha ocupado principalmente do ano de 1930 até 1945, o começo mesmo, o início é 1928. Aí você diz, professor, por que aconteceu assim, precocemente, a partir de 28? Tudo aconteceu devido a um grupo chamado Grupo Regionalista, que era liderado por uma figura chamada Gilberto Freire, sociólogo pernambucano, cara que manjava muito, certo? Que mandava na sociedade daquela época, que dizia assim, ó, para os artistas daquele tempo: ei, vocês como autores nordestinos não podem simplesmente ficar calados a tantos problemas nordestinos que estamos vivendo atualmente. Então vocês têm uma missão. Vocês, como representantes da intelectualidade nordestina, vocês têm que pegar os seus livros e tratar desses problemas. Então ele fez uma conferência no ano de 1926, chamada Conferência Regionalista do Recife, reuniu esses artistas e disse, a missão é essa. E aí então, pós esse evento, um carinha paraibano chamado José Américo de Almeida constrói o primeiro livro, que é considerado um livro moderno de temática regionalista nordestina, que é uma obra chamada Bagaceira. Isso em 1928, ou seja, precocemente. Só que os livros mais importantes desse período serão produzidos mesmo a partir de 1930. E aí então a gente pode citar Menino de Engenho, Vidas Secas, o 15, que são todas obras que compreendem esse período. Aí você diz, professor, quais os tipos de romances que foram produzidos nessa época? Nós temos 3 tipos de romances produzidos nessa época. 2 deles são praticamente esquecidos pelos vestibulares. A produção urbana, que é de linha social, focalizando nos problemas sociais urbanos, e a produção intimista, que é aquela mais voltada a temas psicológicos, voltada ao próprio homem. No entanto, aquela que cai muito é o romance regionalista nordestino. E o que vem a ser o romance regionalista nordestino? É simples. O romance é uma longa narrativa em prosa, regionalista que trata de temas regionais, ou seja, ligados ao interior, nordestinos, que são exclusivamente ligados ao Nordeste. Tipo o quê? Cangaço, seca, coronelismo, êxodo rural, luta pela posse de terra. Então, na verdade, esses temas serão englobados por esses artistas e serão denunciados em suas obras. Esses livros, pessoal, eles recebem fortes influências do realismo e do naturalismo, mas eles não são meramente realistas e naturalistas. Por quê? Porque eles fazem parte do modernismo. E para fazer parte do modernismo, eles tiveram que se enquadrar à literatura moderna, entrar nessa perspectiva de despojamento, da liberdade da literatura moderna. Então, nós não podemos considerá-los livros realistas e naturalistas. Nós os consideraremos livros neorrealistas e neonaturalistas. Por quê? Porque eles são modernos, têm um despojamento, a liberdade de criação típica de um autor modernista, com a linguagem bem próxima da linguagem regional nordestina, muitas vezes até de postura antigramatical, e trabalham com tendências realistas e naturalistas. Como assim?
a crítica social realista, a verossimilhança realista, o senso de contemporaneidade realista, a análise psicológica dos personagens realista. E do naturalismo, a visão determinista, a visão animalesca. Então, quando mistura tudo isso, o animalismo, o determinismo, a verossimilhança, a crítica social, esses livros se transformam em livros neo-realistas e neo-naturalistas. Então, todos esses romances produzidos durante a década de 30, que chamamos romances de 30 aqui no Brasil, compreendem a segunda fase do modernismo. E são livros importantíssimos para a literatura nacional, porque surgiram com o objetivo primordial de denunciar os problemas sociais nordestinos. Claro que não tivemos apenas artistas voltados a essa tendência nordestina. Nós temos figuras como, por exemplo, o Érico Veríssimo, gaúcho, que vai trabalhar com temas ligados principalmente ao Rio Grande do Sul. Nós temos Ciro dos Anjos, nós temos Dionélio Machado, que são autores também vinculados a esse período e que não trabalharam com temáticas nordestinas. Mas o grande foco mesmo é a temática nordestina do romance de 30. Aí a gente lembra de Graciliano Ramos com Vidas Secas, Raquel de Queiroz com 15, Zé Lins do Rego com Fogo Morto, Jorge Amado com Terras do Sem Fim. Então são autores importantíssimos da literatura nacional. Numa outra aula eu vou falar especificamente de cada autor, certo? Por hoje é só resuminho sobre romance de 30, literatura de 30, segunda fase do modernismo, ok? Espero que tenham gostado. Se vocês gostarem, compartilha aí nas suas redes sociais, no seu Insta, no Facebook e tudo mais. Coloca aqui o sininho para ser notificado quando lançar um vídeo novo, certo? E se inscreve no nosso canal. Valeu, tchau!